Quero ler para você 2 versículos só, nesse momento. A palavra fala, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículos 11 e 12, fala assim: nele fomos também escolhidos, diga comigo, fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Diga comigo, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da vontade dele, a fim de que nós todos que aqui estamos essa noite, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Como eu sempre digo aqui, eu e você fomos feitos para que a glória dele se manifeste em nossas vidas. Muitos têm uma carreira tremenda de pastor para converter uma pessoa só, outros para converter 1000, e outros só para manifestar o testemunho da glória dele através da palavra. Pode sentar, por favor. No texto que a gente acabou de ler, Paulo está descrevendo o mistério da vontade de Deus, que é redimir todos os homens. Preste atenção, redimir a mim e a você, através de Cristo, dando-nos futuro e esperança. Diga comigo, Deus quer dar para cada um de nós um futuro brilhante, cheio de esperança, nos levando e predestinando até Ele. Deus quer nos levar até Ele. Isso que Paulo explicou aí, através de conhecermos e seguirmos a sua vontade, sendo do verbo ser, e existindo cada um de nós para a glória dele. Eu para a glória de Deus? Sim, você mesmo. Afirma no verso 11: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Paulo ainda afirma que o propósito da vontade de Deus é que fomos feitos para manifestar a glória dele. Preste bem atenção. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, eu e você fomos feitos para manifestar a glória dele. Fomos feitos para orar por um cego e ele passar a ver. Fomos feitos, eu e você, para orar pelo vizinho que está perdido no álcool e ele abandonar o alcoolismo. Nós fomos feitos para colocar a nossa mão no ponto de ônibus sobre alguém que está com o coração quebrado e ele sair daquela situação de amargura. Nós fomos feitos para esse tipo de glória. Nós fomos feitos para manifestar a glória dele dentro da nossa casa, dentro da igreja. Nós somos feitos para isso. E o que é manifestar a glória dele? É ter intimidade com ele, é conhecer a vontade dele, é ter a alegria verdadeira de ser cristão. Preste atenção, manifestar a glória de Deus é ter a alegria verdadeira de ser cristão, é ser cristão maduro, exemplo e testemunho da glória, é ter uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de amor e uma vida de alegria, é sentir o Espírito Santo ferver dentro do íntimo de cada um de nós, e não sentir aquele vazio existencial que acontece na segunda, na terça, na quarta. Fala, eu fui no culto, eu levantei minhas mãos, eu adorei a Deus, e o que acontece que eu não tenho prosperidade? O que acontece que eu não tenho esse manifestar? Enfim, manifestar a glória de Deus que Paulo está falando para os Efésios
e que Ele quer que nós entendamos essa noite, é desfrutar das promessas da Bíblia sem peso e com total liberalidade, servindo no reino por vontade própria e dando muitos frutos. Diga comigo, dando muitos frutos, cumprindo os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Mas na realidade a nossa vida, irmãos, não tem sido assim. Nossas orações muitas vezes não são respondidas. Quase sempre não conseguimos nos colocar no centro da vontade de Deus, não é verdade? Deus tem propósito para cada um de nós? Sim. Diga comigo, sim. Pergunto ainda, Deus tem vontade para cada um de nós? Sim. E o que acontece com muitos de nós que ainda assim vivemos infelizes, angustiados, por isso que eu falei que a palavra falou muito comigo, ansiosos e até deprimidos? A resposta que a Bíblia dá é que estamos vivendo fora do centro da vontade de Deus, pois não conhecemos a real vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós vivemos fora do centro da vontade de Deus, por não conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós não vamos colher todas as benesses oferecidas pela palavra. A fim de fazer a vontade de Deus, é preciso primeiro conhecer essa vontade, não é verdade? E depois passar a viver, passar a experimentar, e então desfrutar de acordo com esta vontade. Ou seja, o que Deus quer? Que eu e você estejamos a tanta maturidade, que diante de qualquer circunstância, a alegria maior do Senhor não desapareça aqui de dentro do nosso coração. Não vai ser qualquer falência financeira, não vai ser qualquer situação de desgaste, não vai ser qualquer ataque do inimigo que vai tirar a verdadeira alegria, porque Deus quer exatamente isso para nós. E para se ter essa verdadeira satisfação de viver e ser cristão de fato, para se ter e desfrutar da verdadeira alegria de Cristo em nós, para experimentar o verdadeiro descanso e contentamento na vida cristã, nós devemos ter a plena certeza, eu e você precisamos ter certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Pronto. Se nós tivermos essa certeza, diga comigo, eu preciso ter certeza que conheço a vontade de Deus para a minha vida. Você precisa ter certeza que você conhece a vontade de Deus para a tua vida. Diga comigo, eu preciso ter certeza que estou fazendo a vontade de Deus. Você precisa ter certeza que você está fazendo. E por último, diga comigo, eu preciso ter certeza que eu estou no centro da vontade do meu Criador. Se você tem certeza que você está no centro da vontade, então você pega lá, pede pro Léo um decalque daquele e põe no teu carro, cumprindo o seu propósito. Porque o que Deus espera de você é que você cumpra o propósito dele. Por isso eu coloquei no meu carro. E quando eu tenho essas, às vezes, dissabores, dificuldades, todos nós temos, eu me lembro do que está ali no meu carro, cumprindo o propósito. É para cumprir o propósito? Tá bom, Deus, deixa a tua alegria gerar aqui dentro de mim a coragem para enfrentar, a fé para determinar e a esperança. A alma que ama a Deus não pode ficar, escute o que eu vou falar para você, com nada menos do que isso. Eu falei que essa palavra, na oração eu falei, ela poderá mudar a vida de muitas pessoas aqui essa noite, conceito do que é ser cristão. Enquanto houverem dúvidas, não poderá haver o verdadeiro contentamento. Nós devemos ter um perfeito conhecimento da vontade de Deus a nosso respeito, e conhecermos nós plenamente a vontade dele para as nossas vidas, ou então não saberemos se estamos no centro da vontade dele, e estas inseguranças e estas incertezas nos desgastarão,
nos farão infelizes e provavelmente vamos abandonar o Evangelho. É por isso que muitos abandonam o Evangelho, porque não conseguem entender que precisam estar efetivamente no centro da vontade de Deus para as suas vidas. Então ficam rodeando, se desgastando, se decepcionando porque suas orações não são atendidas, bate e não se abre, busca e não acha, então fala, não, é tudo mentira, eu vou embora. Vamos entender isso. Ao longo dos séculos, os filhos de Deus têm desejado muito conhecer a vontade do Pai que está nos céus. Qualquer um de nós já ouviu alguém perguntar, pelo menos uma vez, como que eu conheço a vontade de Deus? Então, se eu pudesse dar um nome para essa ministração, eu diria que é entendendo a vontade de Deus para a minha vida. Como que eu conheço? Muitos estão dizendo, eu ficaria feliz em fazer a vontade de Deus, não tem problema, se eu apenas soubesse qual era essa sua vontade. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Nós mesmos nos perguntamos com frequência, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus diante de uma escolha a ser feita, ou de uma decisão a ser tomada? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso orar, eu preciso jejuar. Não, as decisões são tomadas mecanicamente, a maioria delas no sangue, na inteligência racional, não espiritual. Qual a vontade de Deus diante de uma adversidade? Apareceu uma situação de doença, apareceu uma situação de perca, o que é que Deus está falando comigo? Enfim, qual a vontade de Deus para cada situação que se apresenta nas nossas vidas? Deus deseja que jamais nos equivoquemos com respeito à vontade dEle. Nós não deveremos passar um dia sequer, escute o que eu vou falar, meus irmãos, um dia sequer, sem saber que estamos fazendo a sua vontade e termos a certeza de que estamos cumprindo o propósito dEle para a nossa existência. E esse é o problema do crente, que a religião impede isso. O religioso não quer isso. O religioso quer abrir a boca e dizer, manda Deus, manda. A Escritura diz em Efésios capítulo 5, versículo 17, portanto não sejam insensatos. Você sabe o que é um insensato? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Está aí na tela, deixa ela aí, faz favor. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas queira você ou não, Ele tem vontades claras para cada um de nós, em todas as circunstâncias dos nossos dias. Nada ocorre por acaso. Diga comigo, nada ocorre por acaso. Para fazer a caminhada valer a pena, é preciso que Ele esteja no comando. E a gente precisa entender que Ele tem um plano único para cada um de nós. Não importa se você é casado, não importa se você é solteiro, não importa se você é viúvo, não importa se você é separado, se você tem 13 anos, se você tem 15 anos, se você tem 64 que nem o pastor, não importa. Não importa se você é do sexo feminino, se você é do sexo masculino, o que importa é que Ele tem um plano para cada um plano único para a nossa vida. Nós não podemos de forma alguma supor que este Deus, algum dia ou alguma vez, desejou algo para nós que não seja somente a nossa felicidade. Deus só quer a nossa felicidade. Mas para isso nós precisamos conhecer a sua vontade e viver no centro da sua vontade. E isto significa um monte de coisas que eu queria explanar para você. Assim, você e eu podemos fugir, podemos fazer de conta, podemos ser religiosos que vamos no culto no domingo,
Podemos ir em um monte de igrejas, podemos visitar profeta daqui, profeta dali, ganhar santinho, ganhar lencinho, ganhar palavra, podemos fazer o que quiser. Mas, se nós não conhecermos a vontade de Deus para cada um de nós, não vai acontecer nada. Romanos 8, 14, e depois 2 versículos lá na frente, 26 e 27. Quero ler o 14 primeiro. Paulo fala assim, ele está escrevendo aos Romanos, fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Por isso Deus não quer mal para os seus filhos. Alguém que é pai aqui, alguém que é mãe aqui, quer mal para o seu filho? Claro que não. A gente ama os filhos. A Raquel acabou de falar lá em casa, meu Deus, quando alguém da família não está bem, a gente não está bem. A gente está buscando entender o que Deus quer. É assim, a gente quer bem. No versículo 26 fala assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, está se referindo ao Espírito Santo. Olha lá, está escrito lá, ó. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Muita gente pega esse versículo e para aí. Não, fique tranquilo, o Espírito Santo ora por nós, Ele nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis. Vamos para o 27. E aquele que sonda os corações, preste atenção, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Parou aí? O que está escrito? Diga comigo, o Espírito. Não, diga mais alto, porque isso aqui é bem importante. O Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade. Erga sua mão bem alta assim, diga assim, de acordo com a vontade de Deus. Aplauda Ele por isso. Você está entendendo então por que muitas vezes o Espírito Santo não te ajuda a orar? Porque as suas orações não são atendidas? Porque você vai mal nas suas finanças, nos seus negócios? Porque você precisa, olha, é importante esse versículo 27. O Espírito Santo intercede pelos santos, que somos eu e você, de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha vontade ou com a tua vontade, é com a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, vamos colocar lá. Você percebe que o Espírito não intercede, não interfere e não auxilia e não ajuda as pessoas que estão fora da vontade de Deus. Oi? Está claro isso? O Espírito Santo não interfere, não auxilia e não ajuda as pessoas que estão fora da vontade de Deus. Comece a olhar para você. Não olha para o vizinho, não olha para o ex-marido, não olha para a ex-esposa, não olhe para você. É com você que Deus quer falar essa noite. O texto é claro que a intercessão do Espírito, que a ajuda do Espírito está em conformidade com a vontade de Deus e não com a minha vontade. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu então não tenho o auxílio do Espírito Santo, pastor? Não tem. É a Bíblia que fala. O Espírito Santo ajuda nas fraquezas somente quem está no centro da vontade de Deus. Repete isso comigo. O Espírito Santo ajuda nas fraquezas somente quem está no centro da vontade de Deus. Em segundo lugar, sem estar no centro da vontade de Deus, você também não ora como convém. O próprio texto aqui diz, porque não sabemos, coloca o texto de novo lá, o 26 e o 27. Não, ele não está no, deixa eu ver aqui, se está no 26 e no 27. No 26, diz assim, ó, porque não sabemos como orar. Não está escrito lá? Pois não sabemos como orar. Mas como eu não oro como convém, então você pede pão e recebe o quê? Recebe pedra. Você pede peixe, mas você recebe cobra, porque não sabe como orar,
porque é o Espírito Santo que tem que nos ensinar. Mas ele só vai nos ensinar se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Presta atenção nisso. Por que você pensa que está pedindo pão, mas na realidade está pedindo pedra? Por quê? Você não tem a intercessão do Espírito Santo a seu favor. Você não tem a sabedoria do Espírito Santo a seu favor. Então você nunca vai orar na direção da vontade de Deus. Você vai orar na direção do teu coração. Você vai orar na direção das tuas necessidades. E infelizmente para mim e para você, Deus não se move por necessidades. Deus se move por propósitos. Então, as suas orações não serão atendidas e você vai se frustrar como crente, que pede, e pede. É que nem o nosso, volte sempre, e você pede e nada. Ou você decide se render, escute agora, irmão, ou você decide se render e buscar efetivamente conhecer a vontade de Deus para a sua vida e principalmente vivê-la na integridade da palavra de Deus, ou as suas orações vão continuar batendo num teto de aço, sei lá onde que vai. Terceiro lugar, no mesmo texto, porque eu tenho que saber a vontade de Deus para a minha vida. Por que eu tenho que saber a vontade de Deus? Porque Deus trabalha para quem está no centro da sua vontade. Olha o verso 28 de Romanos 8:28. 8:28, está lá. Sabemos que, diga comigo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. Como que está escrito ali? De acordo com o quê? Está entendendo? Se você não sabe a vontade dele para a sua vida, como você vai saber o propósito? E então como Deus vai agir? E a gente costuma dizer, não, Deus age, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim que nós falamos toda hora? Irmão, pastor, estou passando uma tragédia. Eu mesmo falava para a pessoa, fique tranquilo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, a coisa é mais profunda, irmãos. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto é bem claro, Deus trabalha para beneficiar aqueles que o amam. Ou seja, aqueles que estão de acordo com os seus propósitos. Aqueles que conhecem a vontade de Deus e estão atendendo os seus propósitos. Aqueles que estão no centro da vontade dele. Então veja bem, falamos dos seguintes benefícios daqueles que estão fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Primeiro, quem conhece a vontade de Deus e está no centro da sua vontade, tem o auxílio do Espírito Santo, tem a intercessão do Espírito Santo, e daí ele passa a orar como convém, porque ele tem a intercessão do Espírito Santo, ele tem a intervenção, a intercessão do Espírito Santo, e então ele passa a orar como convém. E aí muitas vezes eu vejo a pessoa falar, o Espírito Santo me pegou, meu Deus, chapei, meu Deus, fui para o monte, meu Deus. Mas o principal é o terceiro. Primeiro, ele tem o auxílio do Espírito Santo. Diga comigo, eu tenho o auxílio do Espírito Santo quando eu estou no centro da vontade de Deus. O segundo ponto é, ele tem intercessão do Espírito Santo, e daí ele passa a orar como convém. Você passa a orar como convém quando você está no centro da vontade de Deus. E terceiro, Deus trabalha para beneficiá-lo. Por que ele trabalha para beneficiá-lo? Porque ele prometeu. Aprendemos que é necessário conhecer a vontade de Deus, e ele prometeu isso. A ordem certa não é o que a minha vontade seja feita lá no céu. Não foi assim que nós cantamos. Nós cantamos que a vontade de Deus seja feita na terra, que venha o teu céu na terra. Não foi assim que nós cantamos? E esse é como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga comigo, que seja feita
a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas o que nós realmente pensamos é que a minha vontade seja feita no céu. Então nós oramos, nós intercedemos e nós queremos que a minha vontade seja feita no céu. E esquecemos da vontade de Deus, do propósito de Deus, e achamos que é tudo assim mesmo. E aí sabe o que nós fazemos? Nos tornamos murmuradores, nos tornamos religiosos, nos tornamos blindados, né? Jeremias 29:11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos de dar esperança e um futuro. Sou eu. São planos que vão nos dar uma esperança e um futuro. Portanto, meus queridos, quem não conhece e não está no centro da vontade de Deus, não tem futuro e não tem esperança. Lamento dizer isso. Não perca seu tempo. Trate de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Trate de descobrir e ganhar esse apoio do Espírito Santo na sua oração. É isso que diz a palavra de Deus. Nós acabamos de ler até agora só a palavra de Deus. Porque no texto de Jeremias, Deus está deixando claro: se você deixar que os meus planos se cumpram na sua vida, você terá um futuro e uma esperança. Não está escrito assim? Se você deixar, diga para a pessoa que está do outro lado, se você deixar que os planos de Deus se cumpram em sua vida, você terá um futuro e uma esperança. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Consegue entender porque existe tanto crente infeliz dentro das igrejas? Vamos ver isso do ponto de vista prático, de acordo com o apóstolo Paulo, que nos ensina quais princípios fundamentais de Deus devemos praticar obrigatoriamente, preste atenção, para conhecer a vontade de Deus e moldar a nossa vida dentro dessa vontade. Então nós temos que ter princípios para nós poder conhecer a vontade de Deus. E então nós vamos poder desfrutar, experimentar todos os dias da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele tem uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de nos fazer felizes. Ele disse aqui em Jeremias 29:11. E por que isso não ocorre na minha vida e na tua vida? Vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. 2 versículos. E vamos entender esses 2 versículos que são fundamentais para a vida de um cristão. Portanto, irmãos, rogo-lhes, olha como Paulo levou a sério isso. Ele falou: eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês, é o que vocês têm que fazer. E no versículo 2 ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só, preste atenção agora, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos entender por que nós não somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, diz que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa porque Deus é bom. É impossível haver maldade no coração de Deus. Em toda a Bíblia, Ele é descrito como um Deus da bondade. Aí ele fala: a vontade de Deus é santa. A vontade de Deus é santa porque Deus é santo. Santidade é a importância maior do atributo de Deus. Ele é perfeito, nele tudo é santo. Sua mente é santa, seus desígnios são santos,
seus pensamentos são santos, sua vontade em relação a nós é santa, suas palavras são santas, suas obras são santas. E terceiro ponto, Paulo fala, a vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é agradável porque seus propósitos para conosco são sempre agradáveis. Ele tem propósitos agradáveis para cada um de nós. São de paz e não de mal, a palavra fala, para satisfazer o que esperamos. Então, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Tem como saber? Sim, tem como saber. Vamos de novo em Romanos 12:1. Vamos pegar o primeiro ponto. Quero conversar 4 pontos com você. Vamos pegar o primeiro ponto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Diga comigo, que se ofereçam em sacrifício vivo. E aí Paulo continua, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Então o primeiro requisito para conhecer a vontade de Deus, Paulo está dizendo para mim e para você, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, eu peço encarecidamente, preste atenção no que eu estou dizendo, Romanos, se apresentando a Deus, se oferecendo a Deus, se ofereçam em sacrifício vivo. O apóstolo Paulo agora está dizendo que em gratidão, em agradecimento pela salvação, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, a minha alma, a tua alma, eu e você que está aqui, precisamos abandonar a nossa vontade, para que a vontade do Pai prevaleça. Amém? Diga comigo, a minha alma precisa abandonar a minha própria vontade. Ainda estou no primeiro ponto e estou falando de entrega e de rendição. E se apresentar diante de Deus como para lhe dizer, Paizinho querido, eu desisto do meu modo de ser. Eu abro mão da minha maneira de ser. Eu serei para sempre teu, e teu somente para te amar e te servir, para te obedecer, para fazer toda a tua vontade, agora e para sempre. Deve haver muita humildade, precisa ter muita humildade diante de Deus. Uma profunda consciência interior da nossa nulidade como seres, e da nossa incapacidade de realizar qualquer coisa na vida por nós mesmos. Eu estou falando, portanto, de dependência total de Deus. Se você é a ovelha do pasto de Jesus, você terá que dar fruto em algum lugar. Eu estou falando de entrega. Veja lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ofereçam sua vida em sacrifício vivo. Paulo está falando, começa por aí. Primeiro ponto, ofereça sua vida em sacrifício vivo. Jesus disse, eu vos escolhi para que possais ir e dar frutos. São as palavras de Jesus. Ninguém é salvo para ser chamado de membro de uma igreja tal.
Ninguém é salvo para ir sábado num culto, ou domingo num culto, ou sexta no outro culto. Ninguém é salvo só para isso. Ninguém é salvo para vir domingo de noite no culto. Você foi salvo para dar fruto em algum lugar. Se você é ovelha do pasto de Jesus, eu não estou falando nem da casa do oleiro. Se você é ovelha de Jesus, então você precisa entender que precisa dar fruto em algum lugar. Eu vos escolhi para que possais ir e dar frutos. São as palavras de Jesus. Ninguém é salvo para ser religioso. Jesus não morreu por membro. Eu sou membro de tal igreja, Jesus morreu por mim. Morreu nada. Jesus morreu pelas ovelhas dele, por aqueles que entendem a vontade dele, por aqueles que querem fazer a vontade dele. Jesus não morreu pelos religiosos. É por isso que os religiosos são os primeiros a criticar a igreja, são os primeiros a criticar a direção da igreja, são os primeiros revoltados, são os primeiros a se acharem, são os primeiros a permitir que o orgulho, como eu disse no domingo passado, tome conta da vida deles. É por isso, porque Jesus não morreu para o religioso, Jesus morreu pela ovelha, Jesus morreu pelos discípulos, Jesus morreu por pessoas que dão frutos, Jesus morreu por testemunhos do seu reino. Isso, aplauda Jesus. Irmãos queridos, Jesus não morreu pelos evangélicos. Jesus não morreu, é a notícia. Não, Jesus morreu porque eu sou evangélico. É nada. Jesus não morreu pelos evangélicos. Jesus não morreu por números de crentes numa igreja. Jesus não morreu por dados, por cadastros. Jesus não morreu por templos bonitos. Jesus não morreu por um show em altares pagos. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu por gente que frutifica para o reino. Jesus morreu por gente que dá frutos. Preste atenção à vontade de Deus, vai entendendo aí. Jesus morreu por gente que prega. Jesus morreu por gente que ganha almas para Ele. Jesus morreu por gente que não faz fofoca. Jesus morreu por gente que é quebrantado. Jesus morreu para os humildes. Jesus morreu por gente que usa o seu trabalho para evangelizar. Jesus morreu por gente que faz, por gente que produz para o reino. Jesus morreu por gente que conhece a sua vontade e pratica. Jesus morreu por pessoas que conhecem os seus propósitos e vivem no centro da sua vontade. A Bíblia deixa claro que o primeiro passo para conhecer a Deus, portanto, é se oferecer para Ele. É dizer, eis-me aqui, Senhor. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Jesus falou, aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e venha. A sua cruz, é a tua cruz. A tua mulher não vai carregar a tua cruz, o teu marido não vai carregar a tua cruz, teu pai não vai carregar a tua cruz, tua mãe não vai carregar a tua cruz. É a tua cruz que Ele disse, tome tua cruz e siga-me. Diga comigo, eu fui chamado para dar frutos. Uma ovelha de Jesus gera frutos sem fazer força. Por quê? Porque ela tem alegria no coração. Ela tem alegria. Ela não vai ficar 40 minutos num ponto de ônibus do lado de alguém sem falar de Jesus. Ela vai ser uma fofoqueira de Jesus. Ela tem alegria. Agora mesmo a pastora falou para mim, eu já distribuí todos os meus cartões, preciso de mais cartão. Porque onde ela vai, ela fala de Jesus. Porque tem alegria do evangelho dentro de si. Pois é natural um cristão evangelizar. É natural um cristão ajudar o reino, estar presente, ajudar o reino. É natural um cristão não ligar para as discussões da igreja, porque na igreja, não vou nem falar. Não vou falar, porque senão eu vou dizer coisas que não devo. Amém, isso mesmo. É natural um cristão ganhar almas. O que não é natural é um cristão não ganhar almas. Pessoa está na igreja 1 ano, 2 anos, 3, aliás, tem gente que só fica até 2 anos na igreja, depois vai embora, fala assim, não, aqui já me desgastei muito. Mas é natural um cristão ganhar almas.
É natural um cristão praticar boas obras. É natural um crente conhecer a palavra de Deus profundamente. É natural um cristão ser um servo rendido aos pés da cruz, como nós cantamos aqui. No dia do culto de homens, né? Cantamos a canção. Isto é para aqueles que desejam obter respostas para as suas orações. Você quer obter respostas para as suas orações? Aí está o primeiro passo. Ofereça-se a Ele em sacrifício vivo. É para aquele que quer ser cristão genuíno. Você precisa conhecer para frutificar. Fala para quem está do teu lado aí, você precisa conhecer para frutificar. Ou você acha que a Casa do Oleiro está brincando de oferecer tantos cursos? Porque nós temos consciência disso. Nós temos consciência que nós precisamos conhecer profundamente, mastigar o Evangelho, mastigar a palavra, fazer a palavra ser rema na vida da gente. Por isso, precisa estudar a palavra. Estamos introduzindo agora o curso do Escola Bíblica Dominical. Sabe o que a pastora falou para mim? Eu quero ir lá fazer. É mesmo, falou para mim. E eu falei, eu também quero participar. Eu vou dar umas aulas junto lá e vou lá, quero participar, quero aprender. Onde há um grande desejo, haverá uma busca sincera. Porque não há busca sincera sem um desejo fervoroso. Você e eu precisamos ter sede de Deus. Diga comigo, eu preciso ter sede de Deus. Meu Deus, hoje à noite nós vamos atrasar tudo isso aqui. Agora que eu olhei ali, meu Deus. É preciso ter gratidão. Você deve reconhecer que não pode ir muito longe na vida sem conhecer a vontade de Deus. Talvez Deus esteja falando com você, meu Deus, é por isso que minhas orações não estão sendo respondidas. Você não pode ser de qualquer utilidade para Ele sem ter conhecimento da vontade dEle. Se você não frutificar, você não é cristão, você é religioso. Escutou bem o que eu falei? Repete comigo, se eu não frutificar, eu não sou cristão, eu sou religioso. O religioso vem e volta, vem e volta, vem e volta. O cristão não, o cristão dá frutos de boas obras, frutos de amor, frutos de esperança, frutos de perdão. O cristão está sempre tentando frutificar. Porque a ovelha de Jesus frutifica e dá frutos. Porque a ovelha de Jesus fala do amor de Jesus. A ovelha de Jesus não perde a oportunidade de falar. Então o primeiro ponto é: consagre-se a Ele, entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Ofereça-se em sacrifício vivo. E qual é o segundo passo, pastor, para conhecer a vontade de Deus? O apóstolo Paulo prossegue ainda no versículo 1 do capítulo 12. Coloca novamente para nós lá, faz favor, Jusemara. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, primeiro. E aí fala, santo e agradável a Deus. Diga, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo vai dizer agora que a vontade de Deus vem como consequência de um estilo de vida que eu vivo. Aqui Paulo está dizendo que nosso estilo de vida para conhecer a Deus e fazer a sua vontade deve ser santo e deve agradar a Deus. Comece a pensar no seu estilo de vida. O que Paulo está dizendo aqui é que eu só vou saber a vontade de Deus para a minha vida quando o estilo de vida que eu vivo está de acordo com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus o meu estilo de vida? Então sim. A vida que você vive está alinhada com a Bíblia? É isso que Paulo está dizendo ali. Observa que depois de você se apresentar a Deus em sacrifício vivo, existe um estilo de vida que o cristão tem que ter, para que só depois disso ele possa saber e conhecer a vontade de Deus para a vida dele. Paulo fala, ofereçam vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui começamos a perceber então que a santidade é o estilo de vida que nós precisamos viver.
Irmãos, tem igreja que não gosta de falar para os seus discípulos, para os seus membros, que precisa ter santidade, porque tem medo que eles levantem. Às vezes eu até pensei assim, hoje à noite, depois dessa palavra, eu vou trancar a porta lá embaixo, para ninguém ir embora. Mas eu queria que você entendesse. Existe um estilo de vida que o cristão tem que ter, para só depois saber conhecer a vontade de Deus, santo e agradável. Para conhecer e experimentar e desfrutar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu tenho que ter um estilo de vida como segundo ponto, estilo de vida de santidade. A vontade de Deus não se manifesta quando se busca o poder de Deus sem as Escrituras. Não adianta. As Escrituras estão atreladas com o Criador. Ele deixou isso como manual. No Salmo 119, verso 105 está escrito: a tua palavra, tem lá, Josimara? Ah, está sem projetor? Ah, é lá que está sem, né? Aqui tem, tanto aqui está bom. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em hipótese alguma, a vontade de Deus entrará ou estará em contradição com as Escrituras? A vontade de Deus nunca vai contradizer isso aqui. Então qual que é a vontade de Deus? O que Deus fala sobre casamento? Está aqui. O que Deus fala sobre divórcio? Está aqui. O que Deus fala sobre o homossexualismo? Está aqui. O que Deus fala sobre pagar as contas em dia? Está aqui. O que Deus fala sobre sabedoria? Está aqui. O que Deus fala sobre a mentira? Está aqui. O que você quer saber mais? Está aqui. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Em hipótese alguma, a vontade de Deus entrará ou estará em contradição com as Escrituras. A pessoa vem perguntar para mim: pastor, eu posso? Eu falo: vamos ver na Bíblia o que pode. É a mesma coisa de você dizer: eu vou na igreja Casa do Oleiro e eles não cumprem a Bíblia, eles não pregam a Bíblia. O que você vai fazer aqui então? Não, aqui você vai ver pregar a Bíblia. E só a Bíblia, e só a Bíblia, e só Jesus, e só Jesus. Aqui homens não serão exaltados. Aqui os grandes, que quer ser bem grande mesmo, terão que ser os menores. Para conhecer a sua vontade, portanto, nós precisamos examinar os passos que estamos dando, os sentimentos que estamos cultivando, e daí conferi-los cuidadosamente com os princípios revelados aqui. Antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão, ou então até nos arrepender de escolhas que já fizemos, de decisões que já tomamos, voltar atrás, pedir perdão, recomeçar. Antes de qualquer negócio, antes de dizer alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, é aqui, ó. Como saber se aquela decisão está dentro da vontade de Deus? É aqui. Deus vai se agradar da minha atitude, da minha vida? A Bíblia, irmãos, é uma avenida. Você vai me perdoar, mas nós vamos passar do horário de novo, pela terceira vez. Lamentavelmente. Mas eu não posso deixar essa palavra pela metade, irmãos. Irmão, preste atenção, nós estamos no segundo ponto, eu falei que nós vamos falar de 4. Tenha paciência. Mas olha só, a Bíblia é uma avenida. Imagine uma avenida, desculpe, que tem os lados, e tem cheio de linhas. Cheio de linhas. Que são os princípios de Deus. Você pode se mover nessa avenida, para lá e para cá, à vontade. Mas é dentro dessa avenida. Você pode passar de faixa. Você está indo com o seu carro, você está respeitando a velocidade. Você pode mudar de faixa. Eu lembro lá de Nova York a Washington, 12 faixas que vai, 12 faixas que vem. Não tem problema, você pode mudar de faixa a hora que você quer. Mas é dentro daquelas faixas. Você não pode subir no canteiro, você não pode subir no muro, você tem que andar nessas faixas. A Bíblia é assim. Ela é a nossa permanente bússola. Ela é a nossa avenida dos princípios. Ela nos leva pela estrada da vida conhecendo a vontade de Deus. Ela é a nossa insubstituível regra de fé e prática.
sempre, sempre, sempre devemos atentar para o seu conteúdo e atender às suas sábias e infalíveis prescrições. Estão aqui. A vontade de Deus e a conformidade com o mundo são incompatíveis. O que está aqui é incompatível com o mundo. Ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é ser santo então, pastor? Explica um pouquinho rapidamente. Claro, poderíamos aprofundar isso. Mas santo é estar à margem do mundo. Santo, quem está no mundo, está à margem da igreja. Não tem como você ter dois, estar no mundo e estar na igreja. Não, eu quero estar um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo. Não. Quem está em Deus, está à margem do mundo. Vive no mundo, come no mundo, trabalha no mundo, mas não se contamina pelo mundo. Você vai para a praia, você vai nas férias, você vai no mundo, você almoça com amigos, com parentes que não são crentes, mas você é inabalável. Diga comigo, eu sou inabalável. Diga mais alto, eu sou inabalável. Mais uma vez, diga, eu sou inabalável. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Você vai no mundo, mas como você é cristão, você não se envolve moralmente com eles. Isso é santidade. Você não se corrompe com a moral do mundo, que para Deus é imoral. Você não se corrompe com a ética do mundo, que para Deus é antiética. Ser santo é ser separado da moral do mundo. É ser separado das coisas do mundo. É não fazer o que o mundo faz. Ser santo é estar separado do mundo sem permitir contaminação. Apesar de você estar no mundo, você está à margem dele. Ser santo é não ser conformado com este mundo. Não ser conformado, não ser trabalhado, entende isso? Você está ali no mundo, mas é como se não estivesse. Porque os seus princípios aqui, ó, são de Deus. Então você não deixa o mundo tomar conta. E é através do Espírito Santo, então, que nós somos conduzidos, porque nós estamos fazendo tudo isso. Nós nos entregamos a Ele como sacrifício vivo, nós decidimos andar em santidade, então o Espírito Santo começa a nos ajudar. Lembra da primeira parte da ministração? Ele começa a nos ajudar. Quando examinamos piedosa e acuradamente, podemos verificar com precisão se a palavra está confirmando o nosso sentimento e se oferece respaldo à nossa convicção. Será que é de Deus o que eu estou pensando? Existem sinais claros de Deus. Primeiro, a convicção interior, a paz interior, um conselho sábio, a leitura da palavra. Qualquer sentimento que não harmonizar você com a Escritura, com a palavra, com a Bíblia, não procede de Deus. Prestou atenção? Então já demos 2 passos. Vamos para o terceiro passo, para conhecer a vontade de Deus. E aí vamos para Romanos 12:2. A palavra fala assim em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo. E daí continua: mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Esse é o terceiro ponto. Paulo está dizendo: não vos moldeis com o mundo. Primeiro ele diz: se apresente a Deus. Depois ele diz: tem um estilo de vida santo e bíblico. Agora a Bíblia diz: não coloca o pé na forma do mundo. Não se deixe formatar pelo mundo. Não pegue o seu, como chama lá aquele negócio do computador lá? A memória, o HD. Não pegue seu HD e formate com as coisas do mundo. Formate com a Bíblia. O seu HD emocional, o seu HD mental. Agora a Bíblia diz: o mundo vai chamar você de careta. O mundo vai chamar você de antiquado. O mundo vai chamar você disso, daquilo. Não se conforme com o mundo e suas loucuras, seus pecados, sua permissividade. Siga a palavra. O mundo diz que pode, mas a Bíblia diz que não pode. Sabe o que eu fico abismado? Quando eu vejo que tem crente que assiste novelas. Daí você fica trazendo esse lixo para dentro de casa. Quando eu vejo que tem crente que assiste Big Brother, A Fazenda.
pura sujeira para o coração. E aí você começa a ver o que o mundo começa a moldar você. E Paulo está dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Agora isso explica por que não conhecemos a vontade de Deus e não desfrutamos, portanto, das benesses de Deus. Aí a pessoa fica perguntando, mas pastor? Uma pessoa aqui da igreja falou para mim assim, pastor, escute só, se a gente for fazer o que a Bíblia manda e o que o Senhor manda, a gente não vai viver mais. Ou você é cristão, ou você é do mundo. O terceiro ponto é, não se amoldem com as coisas do mundo. Irmão, precisa morrer agora, pois depois de você morrer, não haverá mais tempo para buscar a salvação. Tem que morrer agora para esse mundo que está aí. Tem que morrer agora, porque depois que você morrer, não dá tempo, você foi. Diga comigo, eu sou cidadão do céu. É isso mesmo, você veio do céu, escolhido por Deus, para ser crente e espiritual, para se render para Ele, para poder ser santo, para poder frutificar, e Deus te escolheu para estar aqui essa noite, escutar essa palavra, porque Ele quer que você saiba que você veio do céu e para o céu você vai voltar. Você não foi feito para esse mundo, meu amigo. Meu irmão, minha irmã, você não foi feito. Não se acostume com o mundo. Tente salvar vidas sim, tente ganhar alma sim, se misture com o mundo, mas não se prenda nele. Se desprenda dele. Seja um cidadão do céu. Seja um cidadão do céu. Se você botar o pé na forma do mundo, você não vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Mesmo estando no mundo, trabalhando no mundo, convivendo com as pessoas do mundo, eu preciso ser celestial. E aí então rapidamente vamos para o quarto passo. São só 4. Vamos para o quarto passo. Diga comigo, transformação. Romanos 12:2 ainda. Está vendo? Nós estamos trabalhando 2 versículos. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Agora veja aqui. Mas, diga comigo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Aí ele continua, para que sejam capazes de experimentar, cada vez ele está dizendo, para que você seja capaz de experimentar a verdadeira alegria, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Sede transformados pela renovação da vossa mente. Primeiro Paulo falou, se apresente a Deus. Depois ele falou, tenha um estilo de vida santo. Depois ele falou, não ponha o pé na forma do mundo. E depois ele fala, transformai a vossa mente. Está falando agora, transformai a vossa mente. A vontade de Deus só será revelada em minha vida e na tua vida, quando nós tivermos uma mente transformada. Tem gente que está na igreja há 10 anos, continua com a mesma mentalidade do mundo. Houve um cara que escreveu assim, procurei a igreja, fui lá no mundo e encontrei gente honesta e trabalhadora no mundo. Procurei o mundo, fui dentro da igreja. O cara escreveu, eu li esses dias. A vontade de Deus, para mim e para você, só vai ser revelada se nós tivermos uma mente transformada. E como transformação da nossa mente acontece tendo que viver normalmente no mundo? Só tem um caminho, queridos. Só tem um caminho. Diga comigo, só tem um caminho. Não tem outro. Sabe como é que é? É quando você ouve a palavra de Deus. É quando você obedece a palavra de Deus. É quando a palavra de Deus passa a ser ruminada por você. É quando você medita nessa palavra de dia e de noite. Então não adianta você querer dizer que é cristão e você não conhece a palavra. Dizer que você é cristão e você não lê a palavra. Dizer que é cristão e você não vive a palavra. Dizer que é cristão e você não experimenta a palavra. Assim a palavra vai entrando em sua mente e sem você perceber. Sem você perceber, porque essa é a sabedoria de Deus. Você vai sendo transformado pela palavra e obtendo a mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pronto, fechamos o cerco. Você rumina a palavra,
você lê a palavra, você estuda a palavra, você vive a palavra, você adquire a mente de Cristo. E quando você, diga comigo, e quando eu tenho a mente de Cristo, eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque a partir daí, Cristo vai sendo gerado em você. A partir daí, a conversão é genuína. A partir daí, as pessoas, é como disse hoje um post que estava lá no Facebook, a pessoa mais difícil de se converter é aquela que fala que é cristão e nunca recebeu Jesus de fato no seu coração. Nunca teve Jesus gerado no seu coração. Então vamos ver, Paulo disse, primeiro, se apresente a Deus. Pode vir, pastora. Segundo, tenha um estilo de vida santo. Diga comigo, primeiro, preciso me apresentar a Deus. Segundo, preciso ter um estilo de vida santo. Terceiro, não posso me moldar pelo mundo. E quarto, preciso transformar a minha mente. Aí, meus irmãos, aí você vai vir contar para o pastor que você está vivendo a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a sua vida. O que acontece quando eu quando eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? O que acontece? Veja bem, quando eu estou no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo intercede por mim. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, Deus trabalha para o meu benefício. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo me ajuda em minhas fraquezas. Então, o que acontece quando eu estou no centro da vontade de Deus e obedeço? Eu vou começar a viver uma vida debaixo de propósitos. Agora eu entendi, pastor. Eu vou começar a viver uma vida abaixo de propósitos. Eu vou começar a viver uma vida em que eu não vou ficar dando soco no ar, errando, falindo, quebrando. Eu não vou fazer isso. Tudo que eu fizer vai ser debaixo do propósito de Deus. Ou seja, o propósito de Deus é o cumprimento de Deus. Tudo o que você faz dá certo. Tudo que você faz dá certo quando você está debaixo do propósito de Deus. Então, em vez de nós cobrar dele, em vez de nós dizer para Deus, Deus, que é isso, Deus? Não, nós temos que ver se nós estamos nos rendendo a Ele, se nós estamos tendo um estilo de vida santo, se nós estamos ainda contaminados pelo mundo, e se a mente de Cristo já entrou na nossa mente. Quem aqui está cansado de fazer as coisas e verem as suas coisas darem errado? Muitas pessoas. Se eu pedisse para levantar a mão, muitos iam levantar. Ah, pastor, eu estou cansado de orar e ver as minhas orações não serem atendidas. Sabe o que você precisa fazer? Hoje, você precisa fazer um voto com Deus. Fique de pé, por favor. Se você não conhece a vontade de Deus, meu irmão, sua oração nunca será respondida. Você vai orar, e a sua oração não vai subir. Você vai pedir e não vai receber. Você vai bater e a porta não vai se abrir. Se você não conhecer a vontade de Deus, você vai ser um crente em depressão. Se você não conhecer a vontade de Deus, você vai ser um crente triste. Se você não conhecer a vontade de Deus, que está aqui, ó, você vai viver com um vazio do tamanho do mundo. Vai viver perdido. O Espírito Santo intercede por mim. O Espírito Santo intercede por você. Eu tenho uma esperança, eu tenho um futuro. O Espírito Santo te dá direção. Deus trabalha em mim e por mim, enquanto estou debaixo da vontade dEle. Quero convidar você a fazer uma oração. Primeiro ponto, eu quero pedir para você dizer: Senhor, eu quero me apresentar a Ti como sacrifício vivo. Segundo ponto, diga para Ele: eu quero propor ao Senhor uma mudança de estilo de vida. Me ajuda, Espírito Santo, e direcione em santidade. Terceiro ponto, eu quero pedir que você diga para Ele: me ajuda a tirar o pé do mundo
Eu quero deixar as coisas do mundo, Senhor. E como quarto ponto, diz para ele: eu quero a tua mente, eu quero fazer a tua vontade. Quantos aqui querem alinhar a sua vida com a vontade de Deus? Você vai ter paz, você vai ter esperança, você vai ter futuro, você não vai estar perdido, tudo que você fizer vai prosperar, você não vai perder mais dinheiro, você não vai ficar perdendo tempo com coisas que não são de Deus, porque tudo que você estará fazendo, você estará fazendo de acordo com a vontade de Deus. Porque tudo que você estará fazendo de acordo com a vontade de Deus. Porque você vai ficar aí perdendo a oportunidade de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos cantar uma canção. Você vai fazer esses 4 propósitos com Deus. Quero me apresentar a Ti, Senhor, como sacrifício. Eu me apresento a Ti, Senhor. Eis-me aqui como sacrifício vivo. Talvez eu tenha que gastar mais tempo no Teu Evangelho. Talvez eu tenha que gastar mais tempo na Tua igreja. Talvez eu tenha que gastar mais tempo de joelhos. Talvez eu tenha que gastar muito mais tempo lendo a palavra, ruminando a palavra. Eu quero propor ao Senhor uma mudança de estilo de vida. Me ajuda, me direciona em santidade. Oh, eu quero tirar o pé do mundo. As coisas do mundo não fazem mais parte da minha vida. Oh, Senhor, eu quero ter a Tua mente. Oh, põe Tua mente.